Uma boa noite a todos. Hoje nós então iremos para o nosso último encontro dessas 4 pequenas palestras que foi dada sobre Zaqueu e a salvação dos empresários. Então, como o nosso tempo é apenas 1 hora, vamos iniciar. Eu vou colocar aqui os slides, e nos slides também já tem uma oração inicial, que é a oração ao Espírito Santo. Então, todos estão vendo o slide, a salvação dos empresários? Ok, Jaime. Para mim está tudo ok. Ok, então tá. Muito bem, gente. Nós vimos ao longo de todo este curso, então, na primeira aula, como a salvação universal agraciada por Jesus é compreendida no Evangelho segundo Lucas. Depois, nós vimos quem é o empresário, conforme a Bíblia e a doutrina social cristã. Na semana passada, nós vimos qual o caminho que o empresário deve trilhar para ter maior esperança de ser agraciado com a salvação promovida por Jesus. E hoje, então, nós vamos finalizar vendo que como a salvação do rico Zaqueu pode servir de exemplo para os ricos empresários. Então, iniciamos invocando o Espírito Santo para que ele nos ilumine e nos dê o discernimento para que a gente saiba realmente o que vem a ser a vontade de Deus através desta palestra última que eu vou dar agora. Então, iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Então, aqui está o título. Só vou baixar aqui um. Aqui está o nosso título. Como a salvação do rico Zaqueu pode servir de exemplo para os ricos empresários cristãos? Muito bem. Para nós entendermos um pouco mais, nós vamos fazer uma análise bíblica sobre, primeiramente, João Batista, Antigo Testamento, e depois nós vamos fazer uma análise hermenêutica da passagem de Jesus e Zaqueu. Primeiramente, nós temos que ver esta passagem de Lucas, capítulo 3, versículo 2, e do versículo 7 ao 17, para termos uma compreensão melhor sobre Zaqueu, porque ao longo desses 2000 anos, Zaqueu ainda é um enigma para a teologia, onde existem muitas interpretações diferentes, inclusive até edições bíblicas diferentes. Então, o que eu vou falar aqui é uma interpretação que é dita mais sensata, de acordo com os estudos do Evangelho de Lucas. Então, vamos imaginar o seguinte: vamos estudar aqui uma pequena história de João Batista antes de Jesus ser batizado. Tá? Então, o versículo 2 diz assim:
Sob o pontificado de Anás e Caifás, a palavra de Deus foi dirigida a João, filho de Zacarias, no deserto. Aqui então se identifica que João é um profeta, porque ele fala a palavra de Deus. E ele percorreu toda a região do Jordão, proclamando um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Bom, essa frase é bastante interessante a gente analisar teologicamente, porque, como eu já tinha dito, a maioria dos descendentes de Abraão, a cultura religiosa é que para haver bênçãos de Deus, ou salvação de Deus, era necessário ser descendente de Abraão, ser agraciado com uma boa saúde, ser agraciado com uma boa condição financeira e também obedecer à lei, desculpe, obedecer à lei que estava na Torá e mais de 613 preceitos religiosos que foram configurações dadas pelos doutores da lei, pelos fariseus, onde tornava a pessoa pura ou impura. Então, eram 613 regras de pureza. Pois muito bem. Então, João Batista pregava o arrependimento dos pecados para poder ser batizado com água, que significa uma limpeza, uma purificação, desde que a pessoa se arrependesse. Mesmo assim, havia um conflito, mas o que vem a ser realmente pecado? Nós vamos ver mais adiante que João inova o processo e inclui a caridade como também uma obra digna, aliás, uma obra necessária para receber as graças de Deus. E João Batista também era conhecido como aquele que prepara o caminho do Senhor. Então, para isso, para justificar esta ação do profeta João, o evangelista Lucas transcreve as palavras do profeta Isaías, que viveu 670 anos antes, para dizer que João é a voz que clama no deserto, dizendo: preparai o caminho do Senhor. Então, quer dizer que o profeta Isaías, há 6 séculos antes, dizia que vai aparecer um profeta no deserto que ficava preparando o caminho do Senhor. Esse preparar é preparar as pessoas. E lá no final, o profeta Isaías diz: e todo homem verá a salvação de Deus, que seria o Filho de Deus, o Filho do homem, o ungido, o Messias em hebraico. Muito bem, então João Batista é esse preparador das pessoas. E aí, há outro detalhe importante. O Rio Jordão fica a 8 quilômetros de Jericó, tá? Então, ele está aproximadamente 8 quilômetros de Jericó, e Zaqueu é um habitante de Jericó. Então, vamos imaginar agora que Zaqueu estivesse junto com João Batista, ouvindo João Batista antes de Jesus ser batizado. Então, João Batista fazia assim: ele dizia às multidões que vinham para ser batizados por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Esta ira é uma ira de fogo, pós-morte terrena. Então, ele diz algo novo no processo de falar a palavra de Deus. Ele diz: produzi então frutos dignos do arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos por
pai a Abraão. Pois eu vos digo que até mesmo dessas pedras Deus poderá suscitar filhos a Abraão. Então, o que quer dizer isso? Que não basta só se arrepender dos pecados por não ter cumprido todas aquelas regras que os fariseus diziam que eram regras de pureza. É necessário também produzir frutos dignos que a pessoa mostra que realmente está arrependida. E não adianta dizer, eu não preciso produzir obras, porque eu tenho como pai Abraão, eu sou filho de Abraão. E João diz, grande coisa, até mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E aí João Batista diz o seguinte, o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Opa, é uma coisa nova, certo? Porque João Batista revela que toda árvore, ou seja, toda pessoa, não adianta só se arrepender. Ela tem que produzir bom fruto, senão será cortada e lançada ao fogo. Nós vamos ver isso mais adiante de novo. E aí, as multidões. No meio dessas multidões, vamos imaginar que tem lá um publicano chamado Zaqueu. Tá? E as multidões o interrogavam: que devemos fazer? Ou seja, além de ser filhos de Abraão, além de obedecer à lei, que mais nós devemos fazer? Que obras são essas? Então João disse-lhes: quem tiver duas túnicas, reparta-as com aquele que não tem. E quem tiver o que comer, faça o mesmo. Ou seja, é uma colocação da caridade, da generosidade. E é interessante aqui que a maioria dos judeus achavam que os pobres, os despidos, os famintos, os doentes eram amaldiçoados. E João Batista introduz esta nova prática dizendo: aquele despido que vocês acham que é amaldiçoado, é na realidade aquele que vocês têm que ajudar. É aquele que vocês têm que produzir boas obras. Então é uma coisa nova que João Batista introduz, pela qual ele vai preparando o caminho de Jesus. Aí nós colocamos aqui, então, que também havia publicanos lá no meio. Então, um desses publicanos, vamos imaginar que seja Zaqueu. Então, já Zaqueu, na primeira mensagem de Abraão, desculpe, de João, entende assim: quem tiver duas túnicas, reparta-as com aquele que não tem. Aqui pode-se interpretar que se Zaqueu tivesse ali no meio, ele poderia ter decidido o seguinte: para me fugir da ira que há de vir, e não ser a árvore cortada e lançada ao fogo, eu vou passar a dar metade dos meus ganhos aos pobres. Porque essa metade, matematicamente, está aqui, ó. Quem tiver duas túnicas, dê uma a quem não tem, ou seja, metade. É um entendimento, é uma interpretação. Aí, alguns publicanos também vieram para ser batizados e disseram-lhe: Mestre, que devemos fazer? Nós temos que interpretar o seguinte: que é uma continuidade de um regramento religioso. Então, essa pergunta deve ser feita mais ou menos da seguinte forma: Mestre, e nós publicanos? Além de dar uma túnica aos pobres, se a gente tem duas, o que mais nós devemos fazer na nossa profissão? Aí então João Batista disse: não deveis exigir nada além do que vos foi prescrito. Ou seja, como os publicanos eram
cobradores de impostos para os romanos, judeus contratados. Vocês imaginam como eles eram tratados como inimigos, traidores e tantas outras coisas mais pelos próprios conterrâneos, inclusive de pecadores, porque eles estavam em constante contato com os romanos, que eram os pagãos, e ao mesmo tempo cobrando impostos para César. Isso, para muitos, era algo inadmissível, principalmente os zelotes. Os zelotes eram um grupo de judeus que não aceitavam em hipótese nenhuma o domínio romano. Então, eles até perseguiam todo aquele que ficava muito obediente aos romanos e faziam ataques, ataques de terrorismo, né, contra as tropas romanas. Esses são os zelotes. Muito bem, para vocês entenderem um pouco como é que era naquele tempo. E João Batista diz para esses judeus publicanos que eles devem cobrar exatamente aquilo que foi prescrito. Ou seja, não devem cobrar a mais. O cobrar a mais é interpretado como uma defraudação ou uma extorsão. Aí sim seria um pecado. Então, João Batista diz que se vocês quiserem fugir da ira que há de vir, continuem cobrando impostos, mas cobrem os impostos conforme as regras que foram prescritas. Muito bem, então, se Zaqueu estiver aí no meio, ele vai dizer, ok, eu vou fazer o máximo possível para cobrar os impostos de acordo com as regras. Isso significa que ele estava querendo ser justo. Tá? E nós sempre vamos interpretar toda a economia cristã que é baseada na caridade e na justiça. Então, aqui nós, nesses dois versículos, ou três versículos aqui, nós já identificamos a caridade e a justiça. Aí, então, os soldados, por sua vez, perguntavam: e nós, que precisamos fazer? Observação. Soldados, que soldados seriam esses? Poderiam ser soldados do templo, ou poderiam ser soldados romanos convertidos, ou poderiam ser judeus que foram contratados para serem soldados para os romanos. Porque os romanos, quando dominavam um povo, eles também recrutavam pessoas do povo para serem soldados, porque a remuneração do soldado era muito boa. Né? Então, esses soldados aqui, o próprio evangelista Lucas não descreve que tipo de soldado é, mas é bem possível que estes soldados faziam um acompanhamento dos publicanos, porque os publicanos carregavam muito dinheiro arrecadado dos impostos e poderiam ser assaltados. Então, os romanos estavam lá para proteger o dinheiro dos romanos que foi coletado. Isso não quer dizer que, nesse momento, esses publicanos carregavam dinheiro, mas havia uma natural amizade entre publicanos e soldados por causa desta companhia de trabalho em conjunto que eles faziam. Então havia soldados. E aí eles perguntaram, da mesma forma, né? Nós, soldados, além de fazermos a caridade, se tivermos duas túnicas, vamos dar uma a quem não tem, para fugir da ira que há de vir. O que que nós, como soldados, devemos fazer? E João Batista respondeu: a ninguém molesteis com extorsões. Extorsão é obrigar alguém a pagar algo indevido. A própria cobrança de impostos a mais é uma extorsão. Então, isso também serve para os publicanos, porque eles não podem extorquir ou defraudar, porque eles eram autoridades romanas.
Não denuncieis falsamente e contentai-vos com o vosso soldo. Isso é mais um ato de justiça. Muito bem, passo seguinte, então. Como o povo, vamos imaginar Zaqueu no meio desse povo, estivesse na expectativa e todos cogitassem em seus corações se João não seria o Cristo. Então, o que se interpreta? Que aquelas pessoas que estavam à margem do Jordão, que foram ser batizados por João Batista, estavam na expectativa da vinda do Cristo. E pensavam que era João Batista. Aí João tomou a palavra e disse a todos: Eu vos batizo com água, mas vem aquele que é mais forte do que eu, na qual não sou digno de desatar a correia das sandálias. Então aqui João está dizendo: Eu não sou o Cristo, mas ele virá. Um dia ele virá. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo nós já entendemos muito bem o que é, e com o fogo, como eu já expliquei na semana passada, na semana retrasada, esse fogo é o fogo do amor. Coisa um pouco ainda não bem entendida para aquela comunidade naquele tempo. Mas é assim que João vai preparando os caminhos de Jesus. Aí ele, mais uma vez, adverte: a pá está em sua mão, ou seja, a pá estará na mão do Cristo. Ele limpará sua eira e recolherá o trigo em seu celeiro. A palha, porém, ele a queimará num fogo inextinguível. Então, o que acontece? Esse Cristo, ele vai recolher o trigo. O que é o trigo? É o bom fruto. O que é a palha? A palha é a coisa inútil. Então, o trigo bom fruto será recolhido no celeiro do Cristo. E a palha, a coisa inútil, a coisa que não gera fruto, né? Ele, o Cristo, queimará num fogo inextinguível, ou seja, num fogo eterno. E aí, então, nós voltamos, onde vamos verificar que o João Batista repete esta frase aqui, só que no lugar da palha, ele coloca a árvore. Toda árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada ao fogo. E esse bom fruto é a caridade e a justiça. Muito bem. Seguindo adiante, né, então nós vamos entender assim. Zaqueu entende que, além de cobrar impostos naturalmente, ele tem que dar metade, ou, se tiver duas túnicas, ele deve dar uma para os pobres, metade. O povo todo entendeu isso aí. Como publicano, ele não deve cobrar mais. Porém, nós entendemos que o publicano, naquele tempo, tinha muita dificuldade de calcular certo a quantidade de valor para ser cobrado de um cidadão. A primeira coisa, ele teria que conhecer as condições econômicas da pessoa que pagava impostos. Então, o que acontece? Era às vezes possível que involuntariamente ele calculasse e cobrasse a mais. E a pessoa reclamava, e ele dizia: não, é isso aí, e cobrava. Depois, com o tempo, a pessoa reclama, e ela tinha direito até mesmo a recorrer a um juiz, né? E aí, mais uma vez, a pessoa dizia: você cobrou a mais, você cobrou a mais. Zaqueu dá a entender que, se ele tivesse reconhecido que realmente cobrou a mais, ele teria extorquido, ele teria defraudado.
mesmo que involuntariamente. Então, ele se arrepende. Ele se arrepende e se penitencia. Só que as penitências de quem é extorsor ou de quem é ladrão já tinha uma regra no Antigo, a gente chama de Antigo Testamento, mas lá na Torá, a regra é essa aqui, ó. Em Êxodo, no capítulo 21, diz assim: se alguém roubar um boi ou uma ovelha e abater ou vender o animal, deverá indenizar 5 bois por um boi e 4 ovelhas por uma ovelha. Muito bem. Por que o boi 5? Porque o boi é um animal de grande porte e de grande valor. Muitos estudiosos entendem que o roubo de um boi era muito grave. Então, a indenização deveria ser maior. Então, seria devolvido 5 bois para quem roubou um boi. E a ovelha é um animal de pequeno porte, então o roubo seria de pequena monta. Então, nesse caso, a devolução seria de 4 ovelhas por uma ovelha. No segundo livro do profeta Samuel, também tem esta regra, que diz assim: por não respeitar o que pertencia a outro, deverá pagar 4 vezes o valor da ovelha. Então, se Zaqueu era frequentador do templo e também entendia que esta era a remissão, ou seja, era a penitência que teria que fazer caso houvesse cobrado impostos a mais, então ele devolveria 4 vezes mais. E ele passa, então, a agir desta forma desde o momento em que foi batizado por Jesus. Aí, 1 ou 2 ou 3 semanas depois, um mês depois, Jesus é batizado por João Batista, mas poderemos interpretar que Zaqueu não conheceu Jesus. Ou seja, Jesus foi batizado no Jordão por João Batista e depois volta lá para Cafarnaum. E Zaqueu lá em Jericó, que dá uma distância aí de 150 quilômetros, não conhece Jesus. Mas fica na esperança de encontrar o Cristo. Ao mesmo tempo em que Zaqueu ele é justo, ou seja, ele cobra os impostos a rigor, e se cobra mais, ele devolve o quádruplo, ele dá metade dos seus ganhos aos pobres. Esta é a sua conversão. Porém, ele é chamado de pecador pelos fariseus, pelos religiosos, pelos doutores da lei, pelos anciãos, pelo fato dele ser publicano. Então, vamos imaginar que esta pessoa, né, tem uma persistência de caridade e justiça porque quer ser salva, mas é chamada de pecadora. Então, ela fica perdida, ou seja, qual é o caminho? Será que eu estou no caminho certo ou não? Mas ele é persistente. Agora, então, nós vamos ler a passagem de Jesus e Zaqueu, que aconteceu 2 a 3 anos depois que Zaqueu possivelmente tenha sido batizado, né? Ou 2 a 3 anos depois que Jesus foi batizado por João. Essa passagem, Jesus e Zaqueu, ela ocorre 1, 2 ou 3 semanas antes de Jesus ser crucificado, antes da paixão. A cidade de Jericó teria sido a última cidade que Jesus passaria. Jericó fica em torno de 40 quilômetros de Jerusalém. Então, Jesus estava se dirigindo a Jerusalém e passou por Jericó.
Nessa passagem, na entrada de Jericó, ele cura um cego. Aí ele entra em Jericó. Então, vamos agora fazer uma análise hermenêutica desta passagem. É importante nós entendermos que o evangelista Lucas tem uma habilidade extraordinária de fazer uma perícope. Perícope é uma passagem. Então, por exemplo, Jesus e Zaqueu, Lucas capítulo 20, versículo 1 a 10, é uma perícope, porque ela tem uma introdução, um meio e um fim. E Lucas consegue fazer com que as dúvidas que surgem no início, as perguntas que surgem no início e no meio, são respondidas no final. Então, uma hermenêutica, nesse caso, é buscar a entender como é o meio, desculpe, como é que é a introdução, como é o meio, como é o fim, e como é que o fim explica as perguntas e as dúvidas do início. Então, vamos fazer essa hermenêutica aqui. Vamos lá. E tendo entrado em Jericó, ele atravessava a cidade. Ele é Jesus. O significado do nome de Jesus é Yeshua em hebraico, que quer dizer Yahvé salva, ou Deus salva. Então, quando se fala em Jesus, se fala no Deus que salva. Então, o Deus salva, atravessava a cidade. Lá havia um homem chamado Zaqueu. Na Bíblia, como eu já falei anteriormente, na Bíblia, muitas vezes o nome diz sobre o caráter, ou comportamento, ou características da pessoa. Como eu já expliquei, Jesus e a Yahvé que salva. Né? Zaqueu significa justo, puro, inocente. São essas três características que resumem o nome de Zaqueu. E é muito importante nós gravarmos. Zaqueu significa justo, puro, inocente. Que era rico. Na Bíblia, há muitas características do que pode ser o rico. Primeiramente, uma pessoa pode ser rica em Deus. Significa que ela multiplica os talentos que Deus lhe deu. Deus lhe deu muitos talentos. Esses talentos é a misericórdia, a compaixão, a piedade, a capacidade de amar, né? A capacidade de ser generoso. Então, essa pessoa que é tudo isso, ela é rica em Deus, rica espiritualmente. E também existem os ricos em bens materiais. Só que na Bíblia existem duas situações contrárias sobre as riquezas. Uma da situação é que a riqueza pode ser concebida por uma pessoa como bênçãos de Deus. Nós vimos que Abraão foi abençoado por Deus e Deus deu a ele, transformou ele muito rico em rebanhos, ouro, prata, servos e servas. Então, nesse caso, Abraão era um rico abençoado. Mas também tem os ricos que obtêm as riquezas através da ganância, da exploração, do roubo. Então, essa riqueza é uma riqueza pecaminosa. Então, esses são os dois termos bíblicos que a gente sempre tem que ter em mente. A pessoa era rica, mas rica em quê? Se era rica em bens materiais, essa riqueza foi bênçãos de Deus ou foi buscas pecaminosas ou conquistas pecaminosas, né? Nós vamos ver adiante que esse rico aqui de Zaqueu eram as duas características
maravilhosas. Ele era rico em Deus porque era justo e caridoso. E também era rico porque era muito bem remunerado. Muito bem, continuando. Zaqueu era maioral dos publicanos. Muitas Bíblias ou muitos intérpretes dizem que Zaqueu era chefe dos publicanos. Porém, esse nome, maioral dos publicanos, ele é único e exclusivo do Evangelho de Lucas, que Lucas coloca, ou chama Zaqueu de Arquitelones. Telones é publicano. Arqui poderá ser considerado o chefe, ou poderá ser também considerado o maioral, o mais expressivo, aquele que tem maior visão. Por exemplo, se eu perguntar qual é o maioral dos jogadores de futebol do Brasil atualmente, muitos vão responder: é Neymar. Mas Neymar não é chefe dos jogadores, o chefe é o treinador. Mas ele é o maioral porque ele é o mais expressivo. Então, a obviedade é que Zaqueu ele seria maioral, porque se ele fosse chefe, ele também seria responsável pelas defraudações dos seus subordinados. Aí ficaria muito difícil explicar, ou quase impossível explicar, como é que ele iria ficar de bem com Deus, devolvendo o quádruplo daqueles que os seus subordinados cobraram a mais. Fica humanamente impossível da gente enquadrar isso. Por isso que a lógica é que o arquitelones, usado por Lucas para classificar Zaqueu, seja maioral. E é interessante que essa palavra arquitelones, em todos os estudos históricos, só aparece no Evangelho de Lucas referindo-se a Zaqueu. Todas as outras passagens históricas e bíblicas, quando se relaciona a publicanos, se fala unicamente de telones. Então, o arquitelones é só de Lucas. Por isso que existe uma série de interpretações. O que vem a ser esse arqui, né, que Lucas usa? E os publicanos, como eu já falei anteriormente, né, funcionários judeus contratados pelos romanos para cobrar impostos, tratados como impuros, injustos, né, sujos, culpados pelos judeus. Mas lembro que o nome Zaqueu significa puro, justo, inocente. Muito bem, então, vamos seguir adiante. Procurava ver quem era Jesus. Então surge aquela velha pergunta: por que Zaqueu procurava ver quem era Jesus? A resposta, né, está lá no final. Porque ele queria salvação. A gente vai observar que Zaqueu não pede nada para Jesus. Jesus simplesmente lhe dá a salvação. E porque ele estava perdido. Depois nós vamos estudar melhor esta palavra perdido. Então, o que acontece? Zaqueu procurava ver quem era Jesus, porque ele esperava a vinda do Cristo. Não sabia se era ou não era Jesus, mas procurava ver quem era Jesus para saber se era o Cristo, porque ele queria ser salvo, porque estava perdido. Aí diz assim, mas não o conseguia por causa da multidão. A multidão sempre foi colocada na Bíblia como uma espécie de corrente que se afasta de Deus. É a multidão lá no meio. Nós temos em várias passagens, por exemplo, na passagem anterior, a multidão impedia o cego de se aproximar de Jesus. E aí o cego gritou, e aí Jesus disse: manda o cego vir aqui.
Aqui no caso de Zaqueu, esta multidão eram aquelas pessoas que chamavam que chamavam Zaqueu de perdido, né? E aqui diz, pois era de baixa estatura. Por que Lucas escreve que Zaqueu era de baixa estatura? O que significa isso? Ou porque realmente ele era de baixa estatura, ou porque ele era humilde como uma criança. Mas será que ele era humilde como uma criança? Se nós olharmos o nome Zaqueu, o que é? Uma pessoa pura, uma pessoa limpa, uma pessoa inocente tem as características das crianças. E em passagem anterior, Jesus diz: vocês devem ter um comportamento de crianças se quiserem herdar o reino de Deus. Então, essa baixa estatura também pode ser interpretada que Zaqueu agia como uma criança, pura, limpa, inocente. Muito bem, não conseguindo ver Zaqueu, desculpe, não vindo ver Jesus, Zaqueu corre então à frente. O que significa isso? Ele corre à frente da multidão, já que a multidão era uma barreira para ele, porque ele quer muito, muito saber quem é Jesus, a ponto de subir num sicômoro. Subir num sicômoro pode ser interpretado como que ele queria estar acima da multidão que impedia de ver Jesus, porque essa multidão também classificava ele de pecador, para ver Jesus que passaria por ali. Aí acontece algo muito interessante. Quando Jesus chegou ao local, levantou os olhos e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois hoje devo ficar em tua casa. Aqui está um sinal extraordinário de Jesus para com Zaqueu. Zaqueu quer ver Jesus, mas quem vê Zaqueu é Jesus. Então é um fato extraordinário. E outro fato extraordinário é que o próprio Jesus chama Zaqueu pelo nome, Zaqueu, e dá uma ordem muito estranha. Desce depressa, pois hoje devo ficar em tua casa. Aqui interpreta-se que Zaqueu, ao receber este sinal extraordinário de Jesus, reconhece nele o Messias, o Filho do Homem, aquele que salva. Então é óbvio que ele desce depressa, né? Parte seguinte, Zaqueu desce depressa e recebe Jesus com alegria, porque reconhece quem realmente é Jesus. Aí então vamos à multidão. À vista do acontecido, todos murmuravam, dizendo: foi hospedar-se na casa do pecador. Primeiramente, esses todos é uma esse todos aqui é uma hipérbole, é um generalismo, porque os discípulos que estavam lá no meio da multidão não iriam murmurar contra Jesus. Observem que o murmurar é contra Jesus. Olha lá, ó, aquele que dizem que é filho de Deus, aquele que fica pregando um monte de religião maravilhosa, vai hospedar-se na casa do pecador. E quem vai na casa do pecador torna-se pecador para os fariseus. Então, esse murmurar aqui, ele tem que ser entendido na língua hebraica e no grego koiné. Hoje a gente fala que murmurar é falar baixinho, pode ser um elogio, como pode ser também uma difamação. Mas em grego koiné, o murmurar quer dizer o seguinte, ó, significa falar contra alguém ou algo, maldizer, conceber mau juízo, difamar ou desacreditar, censurando ou repreendendo disfarçadamente em voz baixa. Por exemplo, Deus fala para Moisés: até quando esta comunidade perversa há de murmurar contra mim?
Em Eclesiástico também há uma maldição contra aquele que murmura, que diz: maldito o murmurador e o velhaco, porque arruinam a muitos que vivem em paz. Então, se nós formos verificar, mas onde é que está o pecado? Será que o pecado está em Zaqueu ou o pecado está naqueles que murmuram contra Jesus? Poderá estar nos dois. Mas uma coisa é certa, aqui essa turma que murmurou contra Jesus estava falando mal de Jesus. Isso é um pecado. Estavam sendo falsos testemunhos, baseados nas suas regras de pureza. Aí o que acontece? Zaqueu ouve, ele é taxado de pecador. Aí ele fica de pé diante de Jesus. A posição de pé no Evangelho de Lucas significa um momento de oração, ou é a posição que o justo ficará para receber a salvação no juízo final. Isso que está em Lucas. Então, Zaqueu fica de pé. A princípio, fica de pé para quê? Para receber a salvação. Aí ele disse ao Senhor, ele fala, Senhor, importante aqui esta palavra, Senhor, que Zaqueu fala é Kyrie. Kyrie é o reconhecimento que Jesus é o Salvador. Da mesma forma que nós encontramos esta palavra, por exemplo, no centurião de Cafarnaum, que vai ao encontro de Jesus e diz: Kyrie, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e meu servo será salvo. E Jesus disse para os seus discípulos: em verdade eu vos digo, não encontrei tamanha fé, nem mesmo entre os israelitas. Essa fé é exatamente explanada nessa palavra. Não é uma palavra simplesmente de respeito, é uma palavra de reconhecimento de quem é Jesus. Então, Zaqueu usa essa palavra, Kyrie. Eis que dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, restituo-lhe o quádruplo. Então, pergunta, por que dar metade dos bens aos pobres? Porque lá atrás, o profeta João disse: quem tem duas túnicas, dê metade, dê uma para quem não tem. E por que se defraudei alguém, restituo o quádruplo? Porque está lá no Antigo Testamento, para nós, quem roubou uma ovelha deve devolver 4. Então aqui mostra que Zaqueu, ele era caridoso e justo, mesmo sendo chamado de pecador. É como se ele dissesse: Senhor, eu não sei se eu sou ou não sou pecador, mas eu dou metade dos meus bens aos pobres e, se cobrar impostos a mais, devolvo-lhe o quadro. Aí Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nessa casa. Primeiramente, por que hoje a salvação entrou? Porque Zaqueu não sabia se era salvo ou não, porque era chamado de pecador, porque estava perdido. Aí Jesus diz, porque também ele também é um filho de Abraão. Aqui então Jesus revela que ele é um filho de Abraão autêntico, completo, que nós vamos buscar lá em João, que diz: não adianta vocês dizerem apenas que são filhos de Abraão, vocês também têm que fazer frutos, produzir frutos do arrependimento. Então, aqui, este filho de Abraão, em Zaqueu, se completa um exemplo daquilo que Deus prometeu no Antigo Testamento de dar à descendência de Abraão a salvação. Então, Zaqueu é um típico exemplo bíblico das promessas de Deus dada a Abraão. E aí, Jesus revela-se. O que é? A revelação é que Jesus diz: quem é que está salvando este homem que dizem que é pecador? Aí ele revela: com efeito,
o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Filho do Homem é um conceito dado pelo profeta Daniel, há mais ou menos 600, 700 anos antes, dizendo que haverá alguém enviado de Deus que receberá uma glória eterna, cujo reino não terá fim, e essa pessoa será o Filho do Homem. E Jesus usa esse conceito de Filho do Homem para si mesmo em muitas e muitas e muitas passagens. Então, significa que ele está dizendo: eu sou aquele que o profeta Daniel preveu, profetizou. E o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Remete também ao profeta Ezequiel sobre o pastor que se coloca, que se coloca, que Yahvé se coloca no lugar de um pastor e diz: eu mesmo vou procurar as minhas ovelhas, eu mesmo vou restaurá-las, eu mesmo vou salvá-las. Então, esse procurar e salvar, também Jesus abdica-se para si, né, o poder de Yahvé, lá no Antigo Testamento. E, finalmente, nós temos aqui a palavra estava perdido. A palavra perdido, na Bíblia, ela tem dois conceitos. Um dos conceitos mais comuns é pecador. Uma pessoa que é pecadora, ela está perdida, ela está no caminho da perdição, ela vai perder a sua alma. Lembro daquele empresário que o Dom Adair falou, né? Que o empresário tinha medo de perder a alma. Então, ou seja, entrar no mundo da perdição através do pecado. Mas o outro conceito de perdidos, também em grego koiné, é aquela pessoa que está em aporia, que está em angústia, que quer saber o caminho da salvação, mas não sabe qual é o caminho da salvação. Então, é o mesmo que uma pessoa que está lá no meio do mato, querendo sair do mato, vem a escuridão, ele não sabe para onde ir, ele está perdido. E muitos de nós, muitas vezes, queremos a salvação, não sabemos o caminho, então estamos perdidos. E o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, aqui, essa palavra perdido, ela leva a entender que Zaqueu queria a salvação, Zaqueu caminhava dentro da caridade e da justiça, era filho de Abraão, né? E não sabia porque era chamado de pecador. Então, esse versículo número 10 aqui, ó, com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido, é o resumo de toda a missão de Jesus. Por isso que ele é Deus que salva, ou Deus salva. Então, aqui está, né? Lucas consegue definir muito bem esta frase aqui, que Jesus veio procurar e salvar Zaqueu, que estava perdido. Então, a gente consegue pegar todas as respostas às perguntas que podem ter surgido lá no início. Então, assim, nós fechamos o entendimento desta perícope numa interpretação mais lógica. Muito bem. Opa, já é 9 horas, então temos que acelerar. Muito bem, mas e o empresário? Certo? Se Jesus salvou Zaqueu, que era um rico publicano, como é que Jesus pode ou poderá salvar um rico empresário no exemplo de Zaqueu? Então, a resposta é a conduta do empresário como a conduta do publicano. Ou seja, se nós juntar tudo aquilo que nós vimos na aula passada e nós tirarmos Zaqueu, o publicano, e colocarmos o empresário, nós vamos voltar então a repetir aquele último slide que eu coloquei.
o empresário que amar Deus e o próximo como a si mesmo, agindo com fé em Cristo Salvador, esperança na vida eterna, caridade e justiça como Zaqueu fazia. Atenção, isso não quer dizer que tem que dar metade para os pobres, tá? Porque muitas pessoas podem interpretar, tá bom, então o empresário tem que dar metade para os pobres. Não existe na Bíblia uma regra matemática ou um percentual definido, né? Ou seja, é o Espírito Santo que revela o que cada um pode fazer como caridade. Nós temos, por exemplo, Abraão, que deu 10% do que tinha para o sacerdote Melquisedeque. Então, esses 10% passou a surgir a tradição do dízimo. Mas, por um outro lado, nós temos várias passagens em que a regra seria um quinto, ou seja, 20% deve ser dado para o templo. E aí, Zaqueu dá metade. Jesus pede para aquele rico notável que venda tudo e dê para os pobres. Então, isso quer dizer que não existe uma regra. A regra está naquilo que a pessoa tem na sua consciência de ser caridade. E o empresário, ele não pode, por exemplo, vender a sua empresa ou vender metade da sua empresa e dar para os pobres, porque senão ele deixa de exercer a vocação de empresário. O empresário precisa ser rico, ele precisa ter bens empresariais para cumprir a sua vocação. Então, a caridade significa desapego aos bens materiais e amor ao próximo, e não amor ao dinheiro. Então, nós temos que ter bastante entendimento do Espírito Santo para saber o que cada um pode fazer como caridade salvífica, ou seja, a caridade que salva. 10%, metade, tudo. Não. Cada um, Deus vai falar conforme a fé que cada um tem. Então, o empresário, agindo com caridade e justiça nas relações humanas empresariais, visando o bem comum e não a maximização do lucro, porque se quer a maximização do lucro, vai servir ao dinheiro, não vai servir a Deus. E Jesus diz: não podeis servir aos dois senhores. Então, o empresário visa o bem comum no sistema capitalista. Ele precisa de lucro, ele tem que ter lucro, senão ele não vai conseguir multiplicar os seus talentos. Como eu já falei na aula passada, esse é o grande conflito do empresário cristão, que tem que ser muito bem definido, que o amor é pelas pessoas e não pelo lucro, e não pelo dinheiro, mas precisa do dinheiro para promover o bem comum, certo? Então, o empresário que faz tudo isso estará trilhando o caminho da santificação, conforme versão moderna dita pelo Compêndio da Doutrina Social da Igreja, número 326. E poderá ser salvo por Jesus, conforme Jesus também salvou Zaqueu. Então, aqui nós temos um exemplo, uma caminhada pela qual diz: se Jesus salvou um rico, caridoso e justo, publicano, então entende-se que Jesus também salvará um empresário rico, caridoso e justo. Esta é a lógica que nós temos em todos os nossos estudos. Aí, então, nós podemos reescrever, tá? Não é reescrever, é apenas mudar um pouco a passagem de Lucas, tirar o publicano e botar o empresário. Então, ficaria mais ou menos assim: e tendo entrado em Jericó, ele atravessava a cidade. Havia lá um homem chamado Zaqueu, que era rico e empresário. Procurava ver quem era Jesus, mas não o conseguia por causa da multidão, pois era de baixa estatura.
Correu então à frente, subiu num sicômoro para ver Jesus que passaria por ali. Quando Jesus chegou ao local, levantou os olhos e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois hoje devo ficar em tua casa. Ele desceu imediatamente e recebeu-o com alegria. À vista do acontecido, todos murmuravam, dizendo: Foi hospedar-se na casa do pecador, explorador de trabalhadores e ganancioso por dinheiro. Zaqueu, empresário, de pé, disse ao Senhor: Senhor, eis que ajudo os pobres com meus bens. E se cometi injustiça aos meus empregados, retrato-me e reparo, promovendo justiça para eles. Não sirvo ao dinheiro, sirvo a Deus e viso o bem comum. E Jesus lhe disse. Aí uma série de pontinhos. O que Jesus poderá dizer? Hoje a salvação entrou nessa casa. Então, meus caros, muitíssimo obrigado. Agradeço a todos pela atenção até agora. Lá já são 21 horas 7 minutos. E espero, então, ter contribuído um pouco com a fé, a esperança e o caminho da caridade, não só para empresários, mas também para dirigentes de empresas e qualquer outra pessoa, porque Zaqueu poderá ser qualquer um de nós. Muito obrigado. Vamos, então, às perguntas. Eu acho, é, Jaime Lorente, parabéns, o curso foi maravilhoso. Eu tenho certeza que todo mundo aproveitou muito. Mas eu acho que a gente deveria buscar um outro termo que não fosse capitalismo, capitalista, porque essa palavra, esse termo, tem uma conotação muito negativa de explorador, de amor ao lucro, dinheiro, em oposição exatamente àquelas pessoas que são generosas, que se doam, né? Então, eu acho que já ficou com essa conotação. Eu pensei, que palavra seria, não tenho a menor ideia. Mas se a gente conseguisse sair fora desse termo, né? Ele é um capitalismo, esse é o sistema capitalista, acho que seria muito bom. Mas é uma ideia Perfeito, que eu. perfeito. Sim, a cultura da maioria, né, é tratar o capitalista como amante do dinheiro, né, É, ou quando a empresário é explorador de pessoas. Isso é da cultura, certo? E também existe uma série por exemplo, de institutos de economia, principalmente norte-americanos, que dizem que o papel da empresa é maximizar o lucro do acionista, certo? O cristianismo diz que o objetivo da empresa é promover o bem comum. Então, aí nós temos, né, esses dois conceitos diferentes dos princípios de uma empresa. A palavra capitalismo, ela realmente se resume naquilo que eu falei. Auferir dinheiro com bens privados mais trabalho dos outros. O que realmente define a perversidade ou a humanidade do sistema não é o sistema em si, mas a intenção, o propósito da pessoa que está nesse sistema. Então, no caso do capitalismo por lucro, são três pessoas que fazem parte: o dono dos bens, o trabalhador que trabalha com esses bens, que é o empregado, e o cliente. Então, o que acontece? O trabalhador muitas vezes também pode trabalhar para maximizar o lucro do seu patrão, porque assim ele pode ganhar mais. Então, qual é a intenção do empregado? É fazer o patrão ganhar dinheiro. Então, ele também está distorcendo este processo. Então, usar uma palavra diferente na doutrina social da igreja, há uma sugestão de alguns teólogos, que poderia ser, por exemplo, economia de mercado. Em vez de chamar de capitalismo, se chamaria economia de mercado.
né? Mas eles não têm uma definição bem clara sobre o que vem a ser esta economia de mercado. Porque, como eu já falei, não é papel do teólogo, não é papel do magistério da igreja definir conceitos econômicos, né? Papel é do mundo econômico. E o mundo econômico hoje está sob a égide de um sistema conhecido como capitalismo. Então, por exemplo, se nós mudarmos o conceito, será apenas um conceito do cristianismo, certo? E aí se fala uma coisa, mas o mundo econômico não vai entender, certo? Então, eu vejo assim, é muito difícil agora o magistério da igreja, nós católicos, darmos um conceito diferente daquele que o mundo econômico mundial já fala, né? E realmente, o capitalismo é combatido principalmente pelo marxismo, porque ele não aceita a propriedade privada dos bens de produção. Não aceita a burguesia, porque a burguesia é a classe empresarial de sucesso. Então, aí chove um monte de preconceitos e de conceitos, às vezes, corretos, realmente. Nós vamos dizer que o capitalista, a gente pode dizer que a maioria dos capitalistas realmente querem ganhar dinheiro, não importa como, certo? Mas, enfim, eu uso o termo capitalismo porque, se eu vou falar com um economista, vai perguntar, mas como é que é a economia cristã? Olha, a economia cristã pode sim praticar o capitalismo, mas desde que se vise o bem comum e não a maximização do lucro. Socialismo cristão, não? Bem, se nós analisarmos a doutrina da igreja, nós vamos ver lá na encíclica Quadragésimos Anos, certo? Certo. Onde o Papa Pio XI diz: socialismo e cristianismo são incoerentes. Ninguém pode se dizer que é bom cristão e bom socialista ao mesmo tempo. Por quê? O princípio do socialismo, que é um passo para o comunismo, ele prega um único partido que governa, onde todos trabalham para o governo, onde esse governo é dominado por esse partido, e aí então ele socializa a riqueza e não deixa as pessoas agirem de forma empreendedoras individuais. Ou seja, a multiplicação dos talentos do indivíduo passam a ser coordenados por um partido e não pela liberdade da pessoa. Inclusive, o próprio socialismo e o comunismo, eles têm grande tendência a ser antirreligiosos. Então, por isso que este alerta do Papa, não existe o socialismo cristão, porque é uma incoerência, ou comunista cristão. Pessoa que realmente sabe o que é comunismo e o que realmente sabe o que é cristianismo, vai ver que tem as bases totalmente contraditórias, porque o cristianismo, ele, digamos assim, o mandamento de Deus é respeito pela propriedade privada. E no caso do socialismo e comunismo, a propriedade privada é a parte perversa da exploração humana. Então, são dois posicionamentos contraditórios. Muito Já me, obrigada. Muito obrigada. já me Ô, permite fazer um Jaime, complemento. O Papa João Paulo II, nas centésimos anos, né, que é a comemoração aos 100 anos da Era Novaro, ele diz textualmente que o marxismo e o socialismo ele é reducionista do ser humano. É como ele leva ele uma molécula da sociedade, né, do organismo da sociedade, né, e tira a individualidade dele como cristão. Então ele é taxativo, como você bem disse. E aproveitando que eu já Obrigado, tomei a Lúcio. palavra, de novo os parabéns aí pelo brilhante curso. Tá bom, muito é, obrigado. de- Jaime, eu não sei se eu não estou conseguindo ver aqui se alguém levantou a mão, mas eu queria fazer um comentário. O que a gente tem usado muito aqui nos encontros da DCE, falando para pessoas, empresários, né, é que atualmente, né, da forma que a sociedade é constituída, a gente só consegue maximizar o lucro se tiver essa visão cristã do mundo, né?
Então, não é. Antigamente era assim: você cuida muito bem do pessoal, e aí isso vai reduzir o seu lucro. Você cuida demais do cliente, você vai reduzir o seu lucro. Mas hoje o que eu vejo assim, é o cristianismo como uma alavanca de aumento dos resultados e perenização dos resultados da empresa, né? A famosa sustentabilidade, né? Então, eu acho que isso é uma virada de chave assim, espetacular, né? Quando a pessoa consegue entender isso, né? E realmente ver que os valores cristãos, quando aplicados, quando você cuida da... Quem que é o stakeholder da empresa, né? As partes relacionadas? É toda a sociedade. São os colaboradores, fornecedores, clientes, comunidade para próxima, governo, sindicato, tudo é stakeholder. A gente não... Antigamente você mapeava, assim, eram os stakeholders tradicionais, né? Cinco, seis, né? Hoje toda a sociedade está conectada com a empresa e pode melhorar, né, apoiar a empresa e aumentar o seu resultado, ou ao contrário, né, reduzir a empresa até tirá-la do mercado. Então, é uma virada de chave, que eu acho que é dos tempos atuais, dos tempos modernos, que dá uma vantagem enorme para tudo que a DCE faz e propaga pelo mundo atual. Muito bem. Inclusive, Ah, Sérgio, muito obrigado aí pela tua contribuição também. E olhando sobre o lado prático, o cristianismo é a religião, eu considero o cristianismo a religião mais humanista que existe, da grandiosa defesa da dignidade de todos, não importa o que a pessoa é, né? Respeita a sua dignidade. E a prática real hoje das empresas, onde se mede até as melhores empresas para se trabalhar, nessas pesquisas mostram que as melhores empresas para se trabalhar têm uma média lucrativa acima da média geral, porque a humanização da empresa ela torna as pessoas mais colaborativas. Claro que o cristianismo prega isso, mas, ou seja, dá para nós provar cientificamente que os valores humanistas que o cristianismo prega, e não só o cristianismo, como também qualquer outros princípios éticos, mostram que realmente respeitar a dignidade humana torna a pessoa, a empresa de maior sucesso. Não só de maior sucesso econômico, como também se mede que as melhores empresas para se trabalhar são aquelas que produzem mais criatividade, mais inovação, conseguem, enfim, apresentar ao mercado produtos melhores em relação àquelas outras empresas que não são classificadas como as melhores para se trabalhar. Aí o interessante, só complementando, Jaime, que o capitalismo consciente, que é um movimento recente lá dos Estados Unidos, né, do acionista do Whole Foods, que é um supermercado famoso lá nos Estados Unidos, principalmente na costa leste, ele fez justamente esse estudo, né, de valor de bolsa, né, os resultados, valor de bolsa das empresas e as empresas, as práticas que a empresa tem, né, que eles chamam de capitalismo consciente, que é responsabilidade social empresarial, são os valores que a gente defende também, principalmente respeito às pessoas, né? Então, ele conseguiu fazer essa correlação nessa linha que você está falando, né? Que quanto mais se pratica esse cuidado com as pessoas, mais resultado e mais valorizadas são as empresas. Então, isso é uma grande quebra de paradigma que nos ajudou muito também no nosso trabalho como a DCE. Tiveram essa sacada, né, ele e o Raj Sisodia, né, que é o indiano, de fazer essa correlação e verificar que isso é verdade. Quanto mais se pratica os valores cristãos, mais resultado e mais perene, mais sustentável será a empresa. Muito bem. Mais uma vez também, eu, obrigado. Eu sei que a Gigi quer falar, mas eu vou fazer um complemento, até mesmo usando a pergunta da Elo, né? Por que mudar a palavra capitalismo? Ela atualmente, na minha visão, ainda não está na doutrina social, né, como uma aceitação, porque a doutrina social diz que o que é esse tal de capitalismo, né? Então, ela dá duas posições. Se é uma coisa perversa, não, nós não aceitamos. Se é claro, algo humano que visa o bem comum, nós aceitamos. E o Papa Francisco, né, além de falar o tema do capitalismo consciente, que o Sérgio falou,
O Papa Francisco também recebeu um grupo que defende um tal de capitalismo inclusivo, que é a ação de grandes empresas para incluir nas suas filiais países pobres, para incluir as pessoas extremamente pobres no sistema capitalista. Ou seja, botar uma filial, mesmo que não dê lá tantos lucros, né? Mas incluir aquelas pessoas, porque através do empreendedorismo é que as pessoas vão sair daquela miséria e levantar seus próprios negócios com o passar do tempo e com a maturidade, porque empreendedorismo não é específico, não é uma herança, é simplesmente uma capacidade que cada um tem que ter. Então, o próprio Papa Francisco disse: um capitalismo inclusivo que não deixa ninguém para trás é uma nobre tarefa. Da mesma forma que ele disse que a vocação do empresário é uma nobre tarefa. Então, ali a gente vai estar começando a perceber que a palavra capitalismo já está começando a ser mais falada, até mesmo do Muito que. bom. Né? Obrigada, obrigada. A Gigi tinha levantado a mão, depois o André. Então, Jaime, eu tenho várias considerações. André, entra na fila aí e espera, espera um pouquinho. Até meia-noite a gente termina, né? Até meia-noite. Eu achei interessante que quando a Lulu colocou a questão do capitalismo, né? E eu botei aqui no Google, e aí ele fala sinônimos de capitalista, né? Então, rico, milionário, ricaço, bilionário, pessoa com muito dinheiro, É isso mesmo. mumulário, né? Então, fica ruim mesmo da gente achar que É. capitalismo é uma boa denominação, né? E aí, entrando nessa, nessa vertente que o Sérgio falou, né? Dos stakeholders e das empresas, e que você reafirmou, né? Que as empresas são melhor cotadas nas bolsas e tudo mais, por que, o meio empresarial, porque para nós, para mim, eu sempre comentava isso com o Adalberto, falava, para mim isso é tão lógico, sabe? Que se você cuida das pessoas que estão com você, se você enxerga essas pessoas, se você tem atenção, essas pessoas vão produzir melhor. Então, mesmo que não seja por amor, por interesse, faça isso, porque vai retornar, vai ter um retorno financeiro, né? E por que, o meio empresarial não aceita essa proposta, né? E o outro é o assistencialismo versus o empreendedorismo, né? Por que coloca o assistencialismo ao invés do empreendedorismo? Então, principalmente os países mais pobres, implementa-se o assistencialismo, acomoda as pessoas naquela situação de dominação, porque você só vai receber aquilo que eu quero dar para você. Porque a partir do momento que você empreende, você conquista da maneira que você quer. E quando eu tenho assistencialismo, você vai querer só o que eu quero te dar. Então, como é que a gente faria para ter essa mudança de chave que o Sérgio está falando? Que eu acho que a gente está no início, mas com muita dificuldade ainda de aceitação dentro da própria igreja, dentro da própria visão da igreja em relação às pessoas que empreendem, né? Que colocam o seu capital no risco, né? Que passam ali na véspera do pagamento, porque eu tenho que pagar o salário. Você está lá, você trabalhou a sua parte, e eu tenho que ficar aqui preocupado com os impostos, não sei o quê, para pagar o teu salário. Então, como é que a gente poderia mudar realmente essa percepção, essa visão que o mundo tem, né, dos ricos, né, que somos Perfeito. Bom, é até meia-noite, Sérgio. As perguntas da Gigi, eu anotei aqui, elas são bastante óbvias, e a gente sabe que não existe uma solução perfeita, né? Porque eu vejo, primeiramente, por que a maioria dos empresários, né, que você falou, não entendem, ou pelo menos não procuram humanizar as suas empresas?
Então, eu vejo assim, primeiramente por causa da cultura do dinheiro, né? Ou seja, é uma cultura onde a maioria, e percebo claramente, faço parte da Fiergs, o Sérgio faz parte da FIENG e tantos, quando a gente conversa com a maioria dos líderes empresariais, presidentes de sindicato, etc., tal, a maioria foca especificamente o lucro. E a maioria diz que, por exemplo, nós temos ali na Fiergs o banco de alimentos, que recolhe centenas de toneladas por ano de comida e distribui, e tem reações contrárias, onde alguns disseram assim: isso não é coisa da Fiergs fazer, né? Então, e há também, a gente percebe, uma espécie de raiva com os trabalhadores em muitos líderes empresariais. Aí eu sempre digo, olha que os comunistas estão fazendo valer a pena com essa tua... Olha que tu está reforçando o comunista com essa tua posição de ter raiva dos trabalhadores, né? Então, a questão é essa, é a pessoa, é a mudança de comportamento, é uma conversão. Na realidade é essa, é a mudança de valores, a mudança de comportamento, a mudança de propósito. Não que todos sejam, mas tem hoje, infelizmente, uma minoria de empresários que veem diferente. E também a gente percebe que o humanismo está dando resultado com esses índices das melhores empresas para se trabalhar. Então, a gente pode dizer que a melhoria desta sociedade faz parte de uma caminhada que pode durar décadas, muitas décadas, para a gente diminuir o percentual de gananciosos e aumentar o percentual de bondosos que visam o bem comum, certo? Mas é um processo, é uma caminhada cultural. E o cristianismo visa exatamente isso. Quanto ao assistencialismo, eu entendo que na primeira emergência o faminto precisa do pão, mas ele precisa também aprender a plantar o trigo, a colher o trigo, a fazer a farinha, a se virar. Infelizmente, no Brasil, como nós somos uma social-democracia, o objetivo, então, é ter alta arrecadação e depois uma distribuição, entre aspas, priorizando as pessoas mais necessitadas, né? O nosso sistema cultural, desculpe, o nosso sistema político, né? Ele, no fundo, não visa o desenvolvimento do PIB per capita. Se fala muito, mas na prática a história é outra. E o assistencialismo, tipo, por exemplo, Bolsa Família e tantas outras, principalmente nas regiões pobres, eu interpreto como confiar muitos talentos a quem enterra talentos. E não se ensina as pessoas que enterram talentos a multiplicar seus talentos. Então, a gente pode extrair da Bíblia também um erro no sistema brasileiro. O nosso sistema educacional, ele não ensina as pessoas a darem o melhor que podem naquilo que elas serão no futuro. Ou seja, é pouca a capacitação do aluno por uma profissionalização e por valores. Nós somos empresários, nós vemos hoje a dificuldade de contratar pessoas que criam raízes, que tenham sonhos dentro de uma empresa e seguir carreira, né? E isso é fruto da cultura. Então, nós também temos que mudar o nosso modelo educacional. Então, por exemplo, isso eu ouvi do Pedro Simon, certo? Senador aqui do Rio Grande do Sul, que, por exemplo, eu questionei ele, né? Mas por que que hoje as escolas mudaram o sistema de profissionalização? Eu, por exemplo, quando eu era mais jovem do que agora, certo? Estava lá numa escola pública,
Com 12 anos de idade, eu aprendi eletricidade. Com 11 anos de idade, eu aprendi a fritar ovo, fazer cozinha, fazer comida, etc. Eu aprendi técnicas comerciais em escola pública, né? E outra, por que que saiu as instruções de moral e cívica, que são valores? Organização Social e Política Brasileira. Eu perguntei isso para o senador e ele respondeu: isso foi uma grande falha nossa. Ele reconheceu, porque depois que saiu a ditadura, na palavra deles, passamos a interpretar que essas coisas eram coisas de milicos. E tudo que é de milico tem que sair da educação. Mas, na realidade, educação moral e cívica e organização social e política brasileira não é coisa de milico, é dever de Estado formar cidadãos. E hoje o nosso Estado, a nossa educação não forma cidadãos, formam pessoas que buscam direitos através do próprio assistencialismo. Então, a gente precisa, sim, mudar muita coisa que passa também pela cultura, né? E também da cultura, são duas coisas, a cultura empresarial para visar o bem comum, né? E a visão educacional e governamental, formar cidadãos que deem o melhor que podem para pagar mais impostos. O que vocês acham dessa frase? Que é a realidade. Certo? Ou seja, pessoas que têm sucesso na vida, quanto mais sucesso na vida tiver, melhor para os próprios governantes, que terão mais recursos para distribuir. Agora, Acho que o André estava eu vi que o O Adalberto André levantou a estava mão na também, mas o fila, Alberto, depois que eu fiz tanta pergunta, ele desistiu. é, Eu perguntei não sei tanta se ele coisa para o André, desistiu. até falou, não, pelo amor de Deus, não. Ele levou a sério, Sérgio, que até a meia-noite ele falou, melhor eu não perguntar nada. Não, vamos mais volta, 10 André, minutos aí para a gente volta. encerrar, né? Bom, Adalberto. André, ainda quer perguntar, André? Senão eu te passo para o Adalberto. Sim, sim. O André Não, é só voltou. fazer. Viu? Volta, André, André voltou. Volta. Voltei. Olha só, não, é só fazer uma observação aqui sobre o capitalismo, ali no primeiro ponto que a gente conversou, porque assim, ó, a nossa Constituição, a Constituição brasileira, ela alberga basicamente dois direitos: direito à vida e direito à propriedade. E a propriedade privada é a substância do capitalismo. Sem propriedade privada, não se tem como empreender como vocês, né? E o próprio Jaime a gente falou aqui muito bem. Uma outra característica fundamental do capitalismo é a substituição da servidão ou da escravidão pelo trabalho remunerado, né? Isso também, né? Ou seja, se desenvolve o capital remunerando as pessoas. Aí, né, dentro disso tem a discussão, remuneração justa, injusta, é muito, é pouco. Então, tem uma série de discussões, mas se saiu de um sistema de servidão para um sistema de remuneração, que já é uma mudança muito grande. E tem uma outra coisa, né? Se colocou aqui bastante que o capitalismo ele se desenvolve em cima do trabalho de outras pessoas. Também, mas o capitalista, né, o empresário, ele tem o risco do empreendimento. Esse é o primeiro, assim, é o primeiro requisito para empreender, está na substância, por exemplo, do direito empresarial. O primeiro risco, a primeira característica é o risco do empreendedor, ou seja, se der errado, a responsabilidade é dele. Como a Gigi bem colocou, eu estou lá preocupado, né? Ele chegou no final do mês, né? Ou seja, o empregado ele trabalhou, ele vai receber o salário dele. Eu tenho que pagar o salário dele e também me preocupar com toda aquela gama de responsabilidades que o empresário tem, tributos e tudo mais, começa por aí. Até porque quando a gente vai ver essa definição, e ela vem geralmente do órgão governamental, ele vai dizer que o empreendedor, o empresário, ele existe para produzir riqueza, pagar tributos, gerar emprego, não sei o quê, e lá no final está o lucro. Então, assim, quando o lucro é pequeno ou quase inexistente, não tem problema. Agora, quando ele é muito grande, há um problema. Ora, se ele tem um risco de um empreendimento, se o empreendimento não dá retorno, ele está assumindo esse risco. Agora, se o empreendimento dá muito retorno, também o risco dele foi premiado, correto? Então, se ele vai, é claro, aplicar esse retorno dele
no próprio negócio, empreender, diversificar e outras questões, isso tem a ver com a iniciativa dele, né? Se ele vai trabalhar em cima daquilo e desenvolver outros negócios ou não. Mas ele tem a liberdade de ter o capital que ele trabalhou, né? Que ele fez Perfeito. jus àquele resultado e aplicar aquilo de alguma outra maneira, não aplicar, enfim, né? Até Perfeito. porque quando o empresário consome, ele também está ajudando, né, para que esse sistema se mantenha de uma maneira saudável, né? É claro que daí a gente também pode entrar na discussão do consumo responsável, uma série de outras coisas, mas Perfeito, essas são mano. características fundamentais do Uhum. capitalismo. E essa visão equivocada do capitalismo, né, de que o capitalismo gera tudo isso e estigmatizar o empresário e tudo mais, bom, não dá nem para comentar esse tipo de coisa porque não merece, não merece Exato. esse comentário. Inclusive, quando você falou a palavra liberdade, você respondeu o que eu ia te falar aqui. O capitalismo, a base do capitalismo moderno, além de ser aquela história de a propriedade privada mais o trabalho, ele é constituído do maior valor humano, né, um dos maiores valores humanos éticos, que é a liberdade. Os três elementos do capitalismo, eles são plenamente livres. Significa o seguinte, o empresário, que é o capitalista, ele é livre, mas toda liberdade recorre em responsabilidade. Então, o capitalista, ele é proprietário, é ele que manda, certo? Mas ele é o primeiro responsável. Se der lucro é dele, se der prejuízo, te vira e paga as contas, certo? O trabalhador, o empregado, também é livre. Ele não é obrigado a trabalhar como era o escravo. Ele pode trocar de empresa, ele pode até mudar de profissão, né? Ou seja, ele pode ir e sair. E o cliente também é livre. Ele vai lá no supermercado e tem toda a liberdade de escolher a mercadoria que ele bem entende, certo? Então, a liberdade é um dos principais valores que existe no sistema capitalista. Outro detalhe também. Eu fui presidente de sindicato. Dei muitas palestras sobre sindicalismo e repito aqui, o sindicalismo é a democratização do capitalismo. Só os países capitalistas, como é o caso do Brasil, porque defende a propriedade privada. Todos os países que defendem a propriedade privada, os trabalhadores e os empresários negociam seus interesses através de representantes eleitos, que é os sindicatos. No socialismo e no comunismo não existe sindicato, é proibido. Quem fala pelos trabalhadores é o partido. E mais ninguém. E aí, se os trabalhadores quiserem se organizar para reivindicar algumas coisas, eles vão para a cadeia. Então é uma ditadura, não é? É uma ditadura do comunista para o proletário, e não a ditadura dos proletários. É uma inversão de valores à realidade do comunismo, certo? E realmente a nossa Constituição brasileira ela é capitalista porque ela defende. Né? A gente vai olhar no artigo 4º. Aliás, no artigo 1º, no item 4, se eu não me engano, o objetivo do Estado é defender o direito dos trabalhadores e da iniciativa privada. E o principal direito da iniciativa privada é a propriedade privada. Então, a nossa Constituição defende os dois, o que trabalha para a iniciativa privada e defende a propriedade da iniciativa privada. Isso significa puro capitalismo. Essa é a nossa regra. Tanto que, particularmente, eu não sei como é que se permite no Brasil a existência de partido comunista. Porque a base do comunismo é a extinção da propriedade privada. Aí eles estariam, né, dentro dos seus reais propósitos de ir contra princípios essenciais da nossa Constituição. Mas está aí, o negócio está aí, certo?
Então, eu espero ter também contribuído com isso, André, e muito obrigado aí pelas tuas contribuições. E realmente, se a gente cumprir as questões de defender a propriedade privada e defender o direito dos trabalhadores na propriedade privada e servidores públicos, nós estamos humanizando. Aliás, entre aspas, eu disse por um presidente de sindicato de trabalhadores que fazia parte do PCdoB, certo? Uma conversa normal, eu disse, é Assis Melo, a turma aqui de Caxias conhece, né? A Malu e outros estão ali. Eu disse, Assis, tu está no PCdoB, mas as tuas ações fortalecem o capitalismo, né? Mas como assim? Claro, tu luta pelo direito dos trabalhadores, tu luta por justiça dos trabalhadores na iniciativa privada, certo? Certo. Quanto mais os empresários reivindicarem e fazerem as tuas reivindicações, mais forte fica o capitalismo, porque mais os trabalhadores vão querer trabalhar no sistema capitalista. Então, na realidade, tu é um reforçador e humanizador do sistema capitalista. Então, não tem nada de comunista. Jair, vou passar ali para o Adalberto para uma última pergunta e a gente encerra, então. Tá, Vamos lá, ok, Adalberto. 42 minutos já. Vamos lá, Alberto. Jaime, parabéns pelo curso, pelos ensinamentos, parabéns por escrever o livro, né? Que coisa bacana, tá? Eu vi a Elô, o cuidado aí dela com a palavra capitalismo, né? E eu vi os cuidados teu com cada terminologia, com cada frase aí na história de Zaqueu. Você falou também do problema educacional e de mentalidade que existe aqui. Então, eu vou fazer uma provocação. O Sérgio gosta de fazer provocação, tá? Então, deixa eu fazer uma provocação aqui. Por essa questão de mentalidade cultural, você também não entende que a palavra lucro poderia ser mudada, como é, por exemplo, nos Estados Unidos, que se fala de proficiência e não de lucro, porque lucro vem, eu não lembro quem falou isso, que vem de lograr, que vem de enganar. E caramba, quando você está produzindo corretamente como um empresário, você está falando de proficiência, você está falando de entregar com coerência, de fazer com qualidade, ter capacidade para fazer isso. Então, em vez da palavra lucro, se a gente pudesse falar de resultados, ou se pudéssemos falar de proficiência, não ajudaria mais nesse processo todo? Muito bem, Adalberto. Obrigado pela pergunta. É mais uma questão de conceito, porque, por exemplo, lucro é a língua portuguesa, né? É Portugal, é Brasil. Em espanhol é propina, certo? Propina. Teve propina. Opa, como assim? E aqui fica pior ainda, né? Aqui está pior ainda. pior. Traduzindo para nós, aqui é pior ainda. Na língua inglesa é proficiência. Bom, como eu já falei, não é papel da igreja definir conceitos econômicos, né? Então, para nós, resultados positivos, ok, é conceito de lucro, né? Gastar menos daquilo que se arrecada, qual é o resultado? É lucro. Existe um conceito também do tipo assim, se eu preciso de um pão por dia, certo? Eu produzo 2 pães por dia. Um pão por justiça, eu preciso, porque eu preciso de um pão. O outro pão é o lucro, certo? É o lucro do meu trabalho. Mas esse conceito de lucro, por exemplo, ele é muito usado na doutrina social da igreja, porque a própria igreja reconhece a justa função do lucro, desde que na sua obtenção não tenha desrespeitado a dignidade das pessoas. O lucro é o primeiro indicador da atividade econômica de uma coletividade. Isso é doutrina social da igreja. Então, a palavra lucro está lá em várias formas. Outro detalhe. Surgiu na Idade Média, né,
um processo entre os franciscanos, onde eles entendiam que economia de lucro e economia de caridade são as duas moedas as duas faces de uma mesma moeda. Ou seja, a pessoa só consegue ser caridosa se ela tiver lucro. Se ela não tiver lucro, e ela está produzindo o que é justo, o que ela precisa. Então, ela precisa produzir mais, porque com esse mais ela consegue fazer caridade. Exemplo, como eu citei antes, eu produzo um pão porque eu preciso de um pão. Então, por justiça, eu estou ganhando, em termos bíblicos, eu estou ganhando o pão de cada dia com o suor do meu rosto. E Deus me deu os talentos para produzir esse pão. Porém, do meu lado, tem uma outra pessoa que não tem capacidade de produzir. Então, significa o seguinte, e a faminta. Se eu produzir só um pão, tá, e dividir o meu pão com a outra pessoa, eu estou sendo caridoso, mas eu estou transformando nós dois em pobres, porque um pão não é o suficiente para nós. É necessário 2 pães. Então, daí surge a ideia de que as pessoas que têm muitos talentos, por justiça, produzem para elas e, por caridade, produzem para os outros. Essa é a lógica do cristianismo: justiça e caridade. E o lucro faz parte de um princípio de caridade. Porque sem o lucro, a pessoa vai fazer o quê? Não pode fazer caridade. E se dividir a justiça que ela tem para ela, os dois se tornam pobres, subnutridos. Então, essa é uma lógica franciscana, tá? Que é usada, por exemplo, por Stefano Zamagni, que o Sérgio conhece, a Gigi conhece. Hoje ele é o presidente do Pontifício Conselho de Ciências Sociais, se eu não me engano. Ou seja, ele é um assessor do Papa, um economista, e ele escreveu um livro, um comentário sobre a ética católica e o espírito do capitalismo. De Michael Novak, que também fez uma crítica não, um adendo à ética protestante e o espírito do capitalismo. Se vocês lerem no meu livro, eu coloco que o capitalismo, ele é nascido do cristianismo. Já tenho até um artigo escrito que eu vou colocar como adendo também. Então, o que acontece? Nós precisamos entender que caridade e justiça fazem parte do mundo econômico cristão. A caridade é um caminho de salvação. A justiça também é caminho de salvação, porque é dar ao outro aquilo que é dele. E caridade é dar ao outro aquilo que é meu e ele precisa. Então, o mundo econômico cristão se fecha, se complementa com esses 2 valores. E o capitalismo, ele permite o lucro e do lucro se permite a caridade. Então, a filosofia econômica no cristianismo que nós vamos ter que evoluir muito é também ensinar nos seminários. Porque esse processo também começa com o padre, lá na frente, nas homilias, dando esperança de salvação a todos, ou à maioria dos católicos, porque a maioria dos católicos vivem no sistema capitalista. Hoje, é raro o país que não tem o sistema capitalista, o resto tudo é capitalismo, porque existe o respeito pela propriedade privada, né? Então, só para nós encerrarmos, eu diria que nós temos sim que evoluir culturalmente e trabalhar melhor os conceitos econômicos que nós temos. Então, a palavra lucro, ela não pode ser vista como uma ganância, como uma propina, como é em espanhol, mas como uma proficiência, como é visto pela cultura americana. Perfeito. Muito obrigado, Jaime. Tá bom. Você vê, o grande risco agora é do capitalismo totalitário, né?
Hum, Isso, concordo plenamente. Ô, Jaime, vai ter que fazer outro curso. Isso fica para a cena do próximo programa, né? Do próximo Próximo curso. programa. A A Malu gente, Isso, ainda, vamos. olha, Malu, 51 minutos depois. Depois não dizem que eu, quando pego o microfone, vou 2 horas quando me dão uma, viu? A culpa é deles aí. Eu só quero agradecer essa oportunidade de estar aqui nesse curso maravilhoso. O Sr. Jaime, nosso colaborador, né, das aulas e idealizador das aulas de empreendedorismo cristão na UX, junto com a DCE, e eu acompanho, tenho a grata satisfação de estar acompanhando essa disciplina. Olha, maravilhoso, Sr. Jaime, né? Gratidão de estar aqui todos esses dias. Não tem nenhuma pergunta. Claro, um novo curso para sanar muitas perguntas que vão ficar. Mas o que o senhor deu, parabéns, parabéns. Gratidão. Uma boa Obrigado, noite. Malu. ô, Jaime, eu vou só te pedir para você olhar o seu WhatsApp depois que eu tenho uma conversa importante. Não agora, não Ah, agora, não quando agora, acabar. depois. Tá, Depois, porque ok. eu tenho um assunto importante para falar com você. Perfeito. Então, tá bom. Então, gente, para se encerrar, essa caminhada que eu fiz começou lá, obedecendo a Deus pela minha vocação de empresário. Depois, a caminhada se prolongou em aprofundar a minha vocação pertencendo à ADCE. E aí eu senti muito desejo de conhecer ou aprofundar a minha fé. E para isso eu estudei muito a doutrina social da igreja. Aí depois senti um sussurro que me disse: leia Zaqueu. E eu passei, então, além de ter todo o estudo da doutrina social, também passei a estudar Zaqueu para entender o que esse tal de Zaqueu, publicano, pecador, safado, pode servir de exemplo para a salvação, né, de nós todos. E acabei descobrindo que, pela lógica, Zaqueu era um santo homem, mas preconceituado, né? Então, isso acabou, então, me dando essa sabedoria que, para mim, não é minha. Para mim, ela é inspiração divina. Então, espero ter contribuído com todos, espero ter aumentado a fé, aumentado a esperança da salvação e aumentado o desejo de fazer caridade e justiça como Zaqueu fazia. Muito obrigado a todos. Obrigada. Muito bom, Jair. Bom, Muito obrigado Ricardo. aí. Foi muito bom, muito bom. Tá Sensacional. bom. Parabéns. Gente, Grande obrigado. Então, abraço a encerramos todos. aí, Obrigado, um né, esse abraço. curso e vamos organizar o próximo, então, e divulgaremos aí o próximo curso e todas as aulas foram gravadas. Se alguém quiser perder alguma coisa, quiser ouvir novamente, está disponível, a DCE está enviando. Obrigado, Jaime, mais uma vez. Ô, Um Jaime, abraço, só gente. te perguntar, você não poderia disponibilizar as apresentações também? Sim, sim, os Né? slides. Que aí as apresentações, porque a gente vai disponibilizar a aula, né? Mas aí, de Perfeito. repente, as apresentações ficam uma coisa mais enxuta, né? Para as pessoas que quiserem fazer alguma pesquisa. Pode ser? Tá. Passo para o Lúcio ou para a Sueli? Passa para mim, sou mais eficiente que os dois. Pode me Nossa, passar meu também, que eu vou demais. publicar no site. E só fazendo um pedido, né? Nós vamos disponibilizar as aulas, os links, para não passar à frente ainda, porque nós vamos depois ofertar também esse curso da maneira não ao vivo, né? Da maneira, a palavra me fugiu, desculpa, Perfeito. não síncrona, né? Então, nós vamos passar com recomendação de todos que se inscreveram, para não passar adiante, para que outros também tenham oportunidade, né? E também valorizar o curso, né? Num pedido feito não síncrono depois. Falando de lucro, né, Jaime? Perfeito. Lógico. Lucro e Valorização do trabalho capitalismo. humano. Temos muito que falar. Tá. Obrigado, Vou gente. te Boa noite. mandar lá no Obrigado, Obrigado. WhatsApp. Jaime. Tchau, Grande gente. abraço. Obrigado. Muito Obrigada. Obrigado, obrigada. Malu, Muito também. obrigada. Bom.